Oi, gente, tudo bem por aí? Atos capítulo 23, ontem foi rapidinho e mais uma vez Paulo para do nada. Vamos ver o que vai acontecer hoje. Pegaram Paulo, colocaram lá no conselho superior, reuniram toda a galera lá, porque descobriram que Paulo era um cidadão romano, ele não pode apanhar, não podem bater, não podem machucar um cidadão romano. E aí? Aí agora a gente vai ver o que eles vão decidir lá com ele. Vamos ver? Hoje é pequenininho, 35, mais ou menos. Então Paulo olhou firmemente para os membros do conselho e disse: meus irmãos, tenho vivido até hoje com a consciência limpa diante de Deus. Tô achando escuro aqui. Mas Ananias, o grande sacerdote, mandou que os homens que estavam perto de Paulo dessem um tapa na boca dele. Peraí. Paulo olhou firmemente para o conselho: meus irmãos, eu tenho vivido até hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias era o grande sacerdote, mandou dar um tapa na boca dele. Que coisa desagradável. Aí Paulo disse a Ananias: hipócrita, Deus castigará você por isso. Você está sentado aí para me julgar de acordo com a lei, não é? Então, como é que mandou bater em mim? Isso é contra a lei. Paulo se defendia, né? Isso é bonito. Os homens que estavam perto de Paulo perguntaram: você está insultando o grande sacerdote, servo de Deus? Paulo respondeu: meus irmãos, eu não sabia que ele é o grande sacerdote, pois as escrituras sagradas dizem: não falem mal de nenhuma autoridade do seu povo. Quando Paulo percebeu que alguns do conselho eram do partido dos saduceus e outros do partido dos fariseus, ele disse bem alto: meus irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Estou aqui sendo julgado porque creio que os mortos vão ressuscitar. Assim que ele disse isso, os fariseus e os saduceus começaram a discutir entre eles e o conselho se dividiu. O que Paulo fez aqui? Vamos aprender com Paulo. Ele tinha recebido um tapa na cara, tinha ficado chateado, tinha ofendido o grande sacerdote, só que ele não sabia que o cara, o mal educado, era o grande sacerdote, né? E aí ele percebeu que entre eles ali tinha os saduceus e os fariseus. E ele pensou: o que eu vou fazer? Ao invés de ele atacar, de ele começar a se defender, de ele começar a falar um monte de coisa e ficar eles contra ele, ele fez diferente, ele usou uma estratégia muito legal. Ao invés de eles contra mim, eu vou fazer eles ficarem contra eles. Muito usado na política hoje em dia. Pensa se não é assim. Ao invés de ficar o povo contra os políticos, fica o povo contra o povo e eles ficam... E fica eles lá de boa. Eles ficam lá em cima, não estão nem aí pra nós. E a gente fica aqui, esquerda, direita, esquerda, se quebrando no pau e eles lá. Aqui Paulo usou essa estratégia. Paulo falou: eu sou fariseu, eu creio na ressurreição. Os saduceus não criam na ressurreição, os fariseus criam. Aí começou os fariseus brigar com os fariseus, saduceus brigar com os fariseus, eles ficaram brigando entre eles e esqueceram de Paulo ali. Foi isso que ele usou. É o que acontece na política, né? A gente fica aqui embaixo igual uns bestas brigando entre a gente e eles lá em cima tomando-lhe nosso dinheiro. Paulo usou essa estratégia, falou: eu sou fariseu, e fez a divisão entre eles lá, eles ficaram brigando e ele ficou ali, só olhando. Assim que ele disse isso, o conselho se dividiu, como nós. É que os saduceus não creem que os mortos vão ressuscitar, e nem que existem anjos ou espíritos, mas os fariseus creem nessas coisas. E assim a gritaria aumentou ainda mais. Então alguns mestres da lei, que pertenciam ao partido dos fariseus, se levantaram e protestaram. Eles disseram: não vemos nenhum mal nesse homem. Pode ser mesmo que um anjo ou um espírito tenha falado com ele.
A briga chegou a tal ponto que o comandante ficou com medo de que Paulo fosse despedaçado por eles. Por isso mandou os guardas descerem para tirar Paulo do meio deles e o levar de volta para a fortaleza. Eles estavam brigando tanto entre eles, e Paulo estava ali, prisioneiro no meio, que pegou Paulo e colocou Paulo dentro de uma fortaleza. Deus faz o inimigo te proteger. Olha que coisa bonita. Deus te ama tanto que no meio de uma confusão, no meio de uma tempestade que você não tem como correr, Deus faz o inimigo te proteger. Deus faz o inimigo te colocar numa fortaleza. Olha que coisa linda. Na noite seguinte, o Senhor Jesus apareceu para Paulo e disse: tenha coragem, Paulo. Você falou a meu respeito aqui em Jerusalém e você vai falar também em Roma. Aí Paulo deve pensar: mas como? Eu estou preso aqui, o povo quer me trucidar, quer me matar. O povo me odeia, como é que eu vou falar em Roma? Se eu sair daqui, eles me matam. Vamos ver como é que foi. Na manhã seguinte, alguns judeus se juntaram e juraram que não iam comer nem beber nada enquanto não matassem Paulo. Olha bem. Os judeus se juntaram e ficaram em jejum. Enquanto não matasse Paulo, ninguém ia comer nada. Os homens que combinaram fazer isso eram mais de 40. Meu Deus. Eles foram falar com o chefe dos sacerdotes e com os líderes do povo e disseram: nós fizemos o seguinte juramento, que Deus nos amaldiçoe se comemos ou bebermos qualquer coisa enquanto não matarmos Paulo. Agora vocês e o conselho superior mandem pedir o comandante que traga Paulo aqui. Diga que estão querendo examinar melhor o caso dele. Então, antes que ele chegue, nós estaremos prontos para matá-lo. Mas o filho da irmã de Paulo ficou sabendo do plano, o sobrinho de Paulo, filho da irmã dele. Ele entrou na fortaleza e contou tudo para Paulo. O sobrinho, olha que legal. O sobrinho salvou Paulo. Ele viu a conversa, correu lá e contou para Paulo. Então Paulo chamou um dos oficiais e disse: leve este homem até o comandante. Ele tem uma coisa para contar para ele. O oficial levou o moço ao comandante e disse: aquele preso que se chama Paulo mandou me chamar e pediu que eu trouxesse este moço porque ele tem uma informação para o senhor. O comandante pegou o moço pela mão, levou-o para o lado e perguntou: o que é? O que é que você tem para me contar, fofoqueiro? Ele respondeu: alguns judeus combinaram de pedir para o senhor que o leve Paulo amanhã no conselho superior, com a desculpa de quererem examinar melhor o caso dele. Mas não acredite nisso, pois mais de 40 deles vão ficar escondidos esperando Paulo para o matar. Todos eles fizeram esse juramento, que Deus nos amaldiçoe se comermos ou bebermos qualquer coisa antes de termos matado Paulo. Eles estão prontos para cumprir o juramento e esperam apenas que o Senhor vai resolver, saber o que o Senhor vai resolver. Então o comandante respondeu: não diga para ninguém o que você me contou. Agora, não diga para ninguém, fica quietinho, não fale para ninguém. E mandou que o moço fosse embora. Então o comandante chamou 2 oficiais e disse: arranjem 200 homens e mais 70 cavalheiros, 200 lanceiros para ir à cidade de Cesareia. Estejam prontos para sair daqui às 9 horas da noite. Estava armando um exército para pegar Paulo e levar para Roma. Preparem também os cavalos para Paulo montar e levem com toda a segurança para o governador Félix. Depois o comandante escreveu uma carta que dizia o seguinte: excelentíssimo governador Félix, saudações. Alguns judeus agarraram este homem e quase o mataram. Quando eu soube que ele era um cidadão romano, eu fui com os meus soldados e não deixei que ele fosse morto. Eu queria saber por que estavam o acusando. E por isso eu resolvi levá-lo diante do Conselho Superior dos Judeus. Então descobri que ele não tinha feito nada para merecer a morte ou a prisão. A acusação contra ele era a respeito da própria lei deles. Quando fui informado de que havia um plano para matá-lo, eu resolvi mandá-lo para o Senhor.
e disse para aqueles judeus que fizessem as acusações na sua presença: Saúde Cláudio Lísias. Essa é a carta que o governador Cláudio mandou lá para o governador Félix de Roma. Legal, né? As cartas estarem escritas para a gente. Então, os soldados cumpriram as ordens, pegaram Paulo e levaram durante a noite para a cidade de Antipátride. No dia seguinte, os soldados voltaram para a fortaleza, deixando os cavaleiros continuassem a viagem com Paulo. Eles levaram para a cidade de Cesareia, deram a carta ao governador e lhe entregaram Paulo. O governador leu a carta e perguntou a Paulo de onde ele era. Quando soube que ele era da região da Cilícia, disse: Quando seus acusadores chegarem, eu ouvirei o que você tem a dizer. E em seguida mandou que ele ficasse preso no palácio do governador. O que aconteceu aqui? O que aconteceu é que Paulo ia ser morto. O sobrinho dele viu, ouviu, foi lá, contou tudo. Ele foi salvo por um familiar. Muitas vezes a pessoa que está perto, pode ser um familiar, pode ser um amigo, pode ser alguém do seu ciclo mais íntimo, é que te salva, é que te ajuda, porque a pessoa te conhece. A pessoa mais próxima é a que mais te conhece. É também a que pode mais te prejudicar, mas nesse caso aqui foi a que ajudou, né? Muitas vezes é a que te ajuda, da sua família, né? Presta atenção nas pessoas da sua família, porque às vezes você está menosprezando e pode ser eles que podem te ajudar, né? Outra coisa, quando você precisa sair de uma emboscada assim, não tem como você fazer, o Senhor levanta os inimigos para te ajudar. O Senhor levanta um exército do inimigo para te escoltar, para você cumprir a sua missão. Olha que coisa. Ele levantou um exército inimigo para escoltar Paulo, para ele ir para Roma. E o que Jesus falou na noite anterior? Você vai para Roma. Você falou de mim em Jerusalém e agora você vai para Roma falar de mim também. Paulo, como que eu vou? Se eu estou preso, estou todo lascado. Daí, se Jesus respondesse naquele momento, Jesus ia falar: eu vou arrumar uma escolta maravilhosa, gigantesca, com 200 homens, 200 atiradores, 70 cavaleiros, e você vai escoltado até lá e não vai acontecer nenhum mal para você. Claro que Paulo não ia acreditar, né? A gente pede a bênção e depois a gente não acredita que o Senhor pode fazer isso, né? Mas Ele é poderoso para fazer. Ele fez com Paulo e Ele faz com a gente o tempo todo. Creia, você precisa crer. A fé vem pela ouvir a palavra de Deus e crer. A gente tem que aprender a crer, acreditar nos milagres. Deus pegou um exército inimigo e fez o Paulo ir em direção da missão dele. Deus queria que ele fosse para Roma. Não tinha como ele ir, ele arrumou um jeito, pegou o inimigo e mandou levar. Deus vai te levar para onde você tem que ir. Seja na garupa do inimigo ou na garupa de Deus, mas você vai. Você tem que acreditar que você vai. Beijão e até amanhã.